Meu irmão de 30 anos está com ciúmes de que eu aos 25 esteja noivo, por isso exige que eu apresente a minha cunhada, ele só não esperava o que ela ia fazer com ele. Meu irmão, Kevin de 30 anos, é o queridinho dos meus pais, o que ele quer ele consegue. E desta vez está exigindo que eu o ajude a sair com a minha cunhada, mas eu disse a ele que não e agora meus pais querem me fazer parecer o vilão. Eu, com 25 anos, fiquei noivo recentemente da minha namorada com quem namoro há mais de 2 anos e planejamos nos casar no início do próximo ano. Na nossa festa de noivado decidimos apresentar ambas as famílias e foi aí que Kevin conheceu minha cunhada, Yanni de 20 anos. Durante toda a festa ele só falou com ela. Recentemente ele me disse que gostou muito dela e queria que eu os conectasse, mas eu me recusei por vários motivos. Primeiro, ele tem 30 anos e ela 20, nem terminou a faculdade ainda. Embora ela seja maior de idade, acho que seria algo estranho. Segundo, ela acabou de sair de um relacionamento há alguns meses e minha noiva Kate já me disse que ela não está procurando nada neste momento. Terceiro, e o mais importante, não quero apresentá-lo a ninguém porque sinceramente tenho vergonha dele. Ser o filho de ouro significa que você nunca aprende que o mundo não te considera especial, apenas seus pais. Kevin abandonou a faculdade, depois começou a trabalhar para um amigo do meu pai. Depois de alguns anos ele foi demitido por insubordinação e preguiça. Durante 2 anos ele ficou em casa sem fazer nada. Depois iniciou um negócio de camisetas que fracassou em alguns meses. Mais tarde abriu um bar que funcionou por alguns anos, mas depois se envolveu com jogos de azar, perdeu todo o seu dinheiro e teve que vender o bar para pagar suas dívidas. Isso foi há 1 ano e meio e desde então ele mora na casa dos nossos pais no porão. Ele insiste que tem projetos em andamento, mas eu sei que esses projetos são videogames com seus amigos e ele passa o tempo nas redes sociais. Ele é um incompetente de primeira, um pervertido e um misógino do pior tipo, embora eu não queira me alongar muito nisso. Então, como você pode imaginar, não quero submeter Yanni a algo assim. Por essas razões eu me recusei quando ele me pediu para apresentá-lo. Obviamente ele não podia aceitar que alguém dissesse não a ele, algo que nossos pais lhe ensinaram que nunca deveria acontecer, então ele fez um escândalo. Como essa discussão ocorreu na casa dos meus pais enquanto jantávamos na semana passada, ele começou a gritar comigo. Disse que eu me achava muito só porque as coisas tinham dado certo na minha vida. Afirmou que eu só tive sorte e foi isso que me enfureceu. Acredite em mim, ele teve muito mais sorte do que eu desde que éramos crianças. Nossos pais sempre o apoiaram mais, tanto financeira quanto emocionalmente. Tudo que eu conquistei eu fiz apesar da má sorte que tive de ter essa família. Ele, apesar de todo o apoio, tanto financeiro quanto emocional, não conseguiu nada. Isso é incompetência, não azar. Eu disse isso na cara dele porque já estava farto de suas bobagens. Acho que eu também estava projetando um pouco porque nunca fui arrogante sobre o que aconteceu com a minha vida. Eu trabalhei duro pelo que tenho hoje e isso de certa forma me deu humildade porque é o esforço que me custou para conseguir. Ele simplesmente está inseguro de si mesmo e, para ser honesto, ele deveria estar. Ele não é bom em nada, exceto em ser mimado pelos nossos pais. É o que ele faz de melhor, seu superpoder. De qualquer forma, nossa briga foi tão feia que em alguns minutos nossos pais se envolveram. Depois que Kevin explicou o que estava acontecendo, eles, é claro, ficaram do lado dele. Disseram que isso ajudaria meu irmão a sair da má fase, que conseguir uma garota o colocaria no caminho certo. Além disso, se Kevin realmente gosta de Yanni, era meu dever apresentá-los. Quando expliquei minhas razões, eles disseram que eu estava sendo superficial e que Kevin estava certo em me chamar de arrogante. Me acusaram de me achar bom demais para minha família. Vi que não havia mais nada a dizer, então simplesmente fui embora. Decidi que não ia mais falar com eles. Depois os bloqueei porque minha mãe começou a me mandar mensagens sobre o assunto continuando a conversa que tivemos na casa deles. Já se passaram alguns dias e isso realmente está me afetando. Eles acham que eu sou o vilão por me recusar a ajudar Kevin a sair com Yanni. Editando agora sobre as perguntas sobre mim, o que eu faço e por que Kevin está inseguro comigo. Eu estudei administração de empresas, fui contratado por uma empresa bastante boa alguns meses depois de me formar e tenho trabalhado lá desde então. Eles me pagam bem e Kate se sai muito bem sozinha. Por outro lado, em comparação com Kevin, tenho certeza de que nossas vidas são muito melhores, mas nunca fui presunçoso sobre isso, nem o mencionei para fazê-lo se sentir mal porque simplesmente não é tão importante para mim. Nunca disse a ele o quanto ganho ou falei sobre meu trabalho. Posso mencionar coisas como que vamos viajar ou que troco meu telefone todos os anos, mas não é como se eu estivesse esfregando isso na cara dele. O fato de ele pensar que sou arrogante, apesar do meu comportamento extremamente normal, é pura projeção. Honestamente, às vezes você simplesmente pode notar que algumas pessoas não estão felizes por você e sentem inveja. Kevin é uma dessas pessoas. Tenho certeza de que ele sempre esperou ser mais bem-sucedido do que eu, dado todo o apoio que recebeu dos nossos pais. Ele teve todos os meios para triunfar e não conseguiu fazer nada com eles. Claro que ele está ressentido pelo fato de eu ter conseguido algo na minha vida quando ele não conseguiu. De qualquer forma, essa é apenas a minha opinião. Atualização. Conversei com a Kate sobre a situação. Eu estava escondendo isso porque sei que ela não gosta do Kevin pelas poucas interações que teve com ele. Ela me disse que ele dá uma vibe muito estranha e negativa. Eu não queria incomodá-la contando que ele tinha exigido que eu fizesse, mas quando contei, em vez de ficar chateada, ela literalmente caiu na gargalhada. Ela disse que talvez eu devesse organizar um encontro para eles porque se há alguém capaz de colocar o Kevin no lugar dele, definitivamente seria a Yanni. E eu concordo um pouco com ela. A Yanni é muito direta e franca, e não tolera besteira de ninguém.
Tanto que eu e a Kate somos mais quietos e introvertidos, então ela é muito diferente de nós. Acho que ela seria a pessoa perfeita para enfrentar o Kevin. O fato de ele se sentir no direito de exigir algo assim e tentar me fazer sentir que tinha que fazer isso diz muito sobre seu caráter e como ele vê as pessoas ao seu redor. Antes dessa última conversa que tivemos mal nos falávamos. Sempre que eu ia na casa dos meus pais para jantar ou algo assim não tínhamos uma relação de verdade, mas dessa vez ele veio até mim só para exigir que eu o conectasse com a Ayane. Embora eu nunca tenha gostado dele e ele nunca tenha demonstrado que gosta de mim também, o fato de não termos uma relação em que ele pudesse me exigir algo não fez nenhuma diferença para ele. Ele é assim arrogante. Quando eu me recusei, ele teve a cara de pau de começar a gritar comigo como se eu devesse isso a ele. Agora que penso nisso, me sinto um pouco tolo por ter hesitado em apresentá-los. Acho que pode ser o melhor neste momento. A julgar pelo seu comportamento, acho que eu deveria ter organizado tudo e deixado a Ayane cuidar dele. Ela realmente o teria colocado em seu lugar. Kate e eu até consideramos a ideia por um momento só para ser um pouco vingativos, mas depois decidimos não fazer isso porque, sendo honestos, nunca colocaríamos ninguém na situação de ter que lidar com Kevin em nenhum sentido. Estou prestes a me casar e em alguns anos terei filhos, então não tenho tempo para as suas bobagens, mas espero que ele não pense que pode continuar me dando esse tipo de chilique que eu vou deixar passar. Se o Kevin não tentar mais nada comigo, então será isso. De qualquer forma, não é como se tivéssemos uma relação antes, então as coisas podem continuar assim agora com ele. Espero que ele entenda que se ele quer uma mulher, a melhor coisa que ele pode fazer é melhorar sua vida e procurá-la por si mesmo, o que eu considero correto, em vez de pedir ao seu irmão para ser seu cafetão particular. Mesmo que eu concordasse em ser o cupido para o meu irmão, ainda resta saber se a Ayane concordaria em sair com ele, e segundo a Kate, primeiro o inferno teria que congelar. Quanto aos meus pais, eu os bloqueei várias vezes antes, mas eles sempre conseguem se aproximar, me manipular emocionalmente com lágrimas e nostalgia, e então conseguem que eu os perdoe, mas desta vez eles continuarão bloqueados. Já tive o suficiente e não vou mais suportar as suas bobagens. Atualização 2. Já se passaram 9 dias desde que tive aquela briga com meus pais e Kevin. Desde então os bloqueei. E como disse na minha última publicação, não tinha intenção de desbloqueá-los. Mesmo quando meus pais apareceram na minha casa ontem à noite, eu me recusei a deixá-los entrar. Disse a eles que não ia mais lidar com isso, que estava farto deles e que já era hora de pararem de tentar me manipular emocionalmente para conseguirem o que querem. Uma e outra vez. Eles já fizeram isso antes. Estragam as coisas. Vêm até mim, pedem desculpas e então eu acabo preso nesse ciclo. Mas não vou permitir que isso aconteça de novo. Eu disse a eles que eles tinham que ir embora, mas é claro que eles não iam fazer o que eu pedi. Pelo contrário, eles iam ficar e tornar minha vida mais miserável. Disseram que eu devia abrir a porta e deixá-los entrar porque eram meus pais e que só vinham ter uma conversa civilizada com o filho deles. Então eu deveria parar de me comportar como um menino imaturo e agir de acordo com a minha idade. Kate também estava em casa e quando eles começaram a discutir comigo, ela me disse para simplesmente ignorá-los e não me dar ao trabalho de responder. Ela disse que eventualmente eles se cansariam e iriam embora sozinhos. Então foi isso que eu fiz. Simplesmente parei de responder a eles. Aumentamos o volume da televisão e nos sentamos para esperar. Eles continuaram tentando me fazer abrir a porta, mas em vez de se cansarem, eles só foram ficando mais agitados. Eventualmente começaram a fazer comentários pessoais contra mim e começaram lançando indiretas sobre tudo o que eu devia a eles, dizendo que me ajudaram a pagar a faculdade e que essa não era a maneira de agradecê-los. Os deixando do lado de fora da minha casa e me recusando a deixá-los entrar depois de uma briga insignificante. Depois repetiram o mesmo que disseram da última vez, que claramente Kevin estava certo sobre mim e que eu havia me tornado um arrogante e egocêntrico sem respeito pela família, que eu era um senhor pomposo que tinha aprendido muitas coisas na faculdade, mas não o respeito e o carinho pelos pais. Consegui ouvir tudo isso com bastante clareza porque apesar da televisão eles estavam gritando alto o suficiente para que eu ouvisse. Mesmo assim consegui ignorar tudo isso com relativa facilidade porque já havia tomado uma decisão em relação a eles e meu irmão, e nada do que dissessem me faria mudar de ideia. Mas então eles começaram a atacar a Kate e foi aí que as coisas ficaram difíceis para mim. Estou bem com o que eles têm a me dizer, tenho casca grossa para isso, mas a Kate não. Eles não têm o direito de dizer nada sobre ela. Eles ouviram a Kate me dizer para simplesmente ignorá-los e que eventualmente eles iriam embora sozinhos. Eles pegaram isso e começaram a fazer parecer como se a Kate estivesse me manipulando e fazendo lavagem cerebral para que eu me afastasse dos meus próprios pais. Isso não é verdade. Todos sabemos que essa decisão foi tomada por mim mesmo e ela estava apenas me ajudando a me manter firme, me acalmando e sugerindo uma forma útil de lidar com a situação. Mas eles tiraram isso de contexto e disseram que tinham ouvido o que a Kate disse. Então agora eles tinham uma boa ideia de que tipo de pessoa ela era. Afirmaram que mesmo antes desse incidente já tinham julgado que ela não era o tipo de mulher que queriam para a família porque claramente ela não se preocupava muito com a minha família. Disseram que ela estava me manipulando para que eu os tratasse mal e que ela queria me isolar e me transformar em seu fantoche para depois me trair quando eu estivesse isolado de todos. Comecei a ficar irritado nesse ponto, mas Kate me segurou e me disse para deixar passar porque eles só estavam dizendo bobagens. Mas gritei com eles de dentro de casa e disse que isso já estava colmando minha paciência. Adverti que se eles não fossem embora eu chamaria a polícia ou me encarregaria com minhas próprias mãos de que eles fossem embora. Até aquele momento não tinha feito isso porque queria evitar o drama a todo custo. No entanto, isso já estava se tornando muito difícil de lidar. Então,
Alguns segundos depois que eu disse isso, eles responderam que estavam agradecidos por eu ter me recusado a organizar um encontro entre Kevin e Yanni. Disseram que já era ruim o suficiente eu me casar com alguém assim, de uma família que não criou suas filhas para respeitar seus sogros. Disseram que não queriam que outro filho se casasse com uma mulher como essa. Mesmo isso eu poderia ter deixado passar, mas minha mãe gritou e insultou a Kate com um palavrão muito desagradável. Foi então que finalmente perdi a paciência. Eu estava contendo meu temperamento por um tempo, mas aquilo foi demais para mim. Kate tentou me deter, mas corri para a porta, abri e comecei a gritar com meus pais a plenos pulmões. Disse à minha mãe que ela tinha que se desculpar com Kate imediatamente ou eu me certificaria de que ela se arrependeria pelo resto da vida. Meu pai tentou intervir, mas eu disse que não havia como deixar passar o que eles acabaram de dizer. Disse a eles que podiam se desculpar e ir embora sem mais problemas porque sinceramente não queria interagir com eles de forma alguma. Ou podiam optar por não se desculpar e eu me certificaria de que se arrependessem. Percebi que ambos estavam assustados porque não sou o tipo de pessoa que perde a calma facilmente, especialmente não da forma como fiz com eles. Mas honestamente, quando estou perto dos meus pais ou do Kevin, eles tornam tão difícil controlar meu temperamento que acabo agindo assim. Depois que comecei a gritar com eles e exigir que se desculpassem, eles pareceram assustados, mas também eram muito orgulhosos para se desculpar ou admitir que tinham feito algo errado. Imediatamente ficaram na defensiva e disseram que não iam se desculpar por nada. Disseram que eu podia fazer o que quisesse, que eles não tinham medo de mim nem das minhas ameaças vazias. Eu continuei gritando com eles, mas a essa altura Kate tinha vindo para o meu lado. Ela estava me arrastando de volta para casa e dizendo aos meus pais para ir embora ou ela chamaria a polícia. Não queria nenhum drama, por isso não os tinha chamado antes, mas ela disse que eles não tinham o direito de vir interromper nossa paz dessa maneira. Minha mãe voltou a insultar Kate e suponho que foi então que meu pai percebeu que se não a levasse embora a situação ficaria ainda mais fora de controle. Ele arrastou minha mãe até o carro e eles foram embora. Kate me levou de volta para casa e começou a tentar me acalmar porque eu estava realmente alterado. Como mencionei antes, só meus pais e Kevin sabem exatamente qual nervo tocar para me irritar dessa maneira e eles sempre fazem isso. Kevin fez isso da última vez que brigamos na casa dos meus pais e desta vez foram meus pais aqui, mas eu não tenho mais que aguentar isso. Como prometi a eles, vou me certificar de que se arrependam. Estou prestes a me casar com Kate e eles sabem exatamente o quão sério eu sempre fui com ela e o quanto a amo. No entanto, eles escolheram envolvê-la nisso e xingá-la. Isso simplesmente não é aceitável e eu vou mostrar a eles que escolheram a briga errada com a pessoa errada. Já escrevi um e-mail detalhando tudo o que aconteceu e pretendo enviá-lo para toda a família para expor meus pais. Kate me pediu para guardar por alguns dias porque eles poderiam se desculpar. Só para atender ao seu pedido eu aceitei. Mas se eles não se desculparem dentro de 3 dias enviarei o e-mail e todos na família saberão exatamente que tipo de pessoas eles são. Já tive o suficiente e não vou deixá-los se safar dessa. Não depois desse incidente. Atualização 3. Bem, como eu disse na minha atualização anterior há 4 dias, esperei que eles se desculpassem de alguma forma. Kate não os havia bloqueado, então eles poderiam ter pedido desculpas a ela, mas não o fizeram. Então esta manhã decidi enviar um e-mail para toda a família explicando o que havia acontecido. Desde então não parei de receber mensagens. Meu telefone está tocando a manhã toda e todos têm muitas perguntas sobre o que está acontecendo exatamente. Até agora não respondi a ninguém porque quero tirar este dia para mim já que é fim de semana. Quero passar um tempo com Kate em casa antes de voltar ao trabalho. Já fiz o que tinha que fazer e tenho certeza de que meus pais não ficarão contentes com isso porque sei que a família está fofocando sobre eles agora, provavelmente também sobre mim, mas eu não me importo nem um pouco, pelo menos não sou eu quem parece o vilão neste incidente. Recebi algumas mensagens, embora não as tenha respondido. Embora haja muitas perguntas que terei que responder, a maioria das pessoas está completamente do meu lado e horrorizada com o comportamento dos meus pais. Ninguém está surpreso que a briga com Kevin sobre organizar um encontro com Yannin tenha sido a origem de tudo isso. Todos pensam que ele é um perdedor, então ninguém está perguntando por ele nem falando sobre ele. No entanto, o comportamento dos meus pais veio à tona porque eles sempre gostam de fingir que são tão sofisticados e refinados em frente aos outros, como se fossem perfeitos. Mas esta é a realidade deles. Não tem classe, insultam horrivelmente as pessoas com quem não concordam e mimam seu filho de 30 anos enquanto tratam o outro filho como lixo. Estou feliz que a verdade finalmente tenha vindo à tona porque em algum momento as pessoas precisavam perceber o quão falsos eles são. Sei que sua reputação significa muito para eles. Sua imagem é tudo. Foi por isso que me enviaram para a universidade com seu próprio dinheiro porque se eu falasse sobre isso ficaria mal para eles. Foi por isso que meu pai conseguiu um emprego para meu irmão em primeiro lugar sabendo que ele era absolutamente incapaz de qualquer coisa porque seria ruim para a família se ele não tivesse um. Mesmo agora, sei que meus pais adorariam mantê-lo em casa o tempo todo e garantir que ele nunca tenha que trabalhar um único dia em sua vida, mas ainda tentam convencê-lo a encontrar um emprego ou começar algo novamente, simplesmente porque ficaria melhor para a família. Então, eu sei que sua imagem e reputação importam mais para eles do que qualquer outra coisa, talvez até mais do que Kevin. Foi por isso que escolhi atacar onde dói. Até agora eles não tentaram me contatar, ou talvez simplesmente não tenham encontrado uma maneira já que não está fácil para eles, mas tenho certeza de que eles aparecerão. Entrarão em contato comigo de outro número ou criarão novas contas de mídia social apenas para se comunicar comigo. Seja o que for, tenho certeza de que é só uma questão de tempo antes que tentem me fazer voltar, mas isso definitivamente não vai acontecer. Acho que era importante que todos soubessem que tipo de farsantes são meus pais. Agora que está feito, está feito.
Talvez seja mesquinho e vingativo, mas ao fazer isso me sinto tão aliviado e leve. Sinto que finalmente consegui enfrentá-los por todos os anos de trauma e maus tratos. Talvez vingança não seja a palavra certa, mas pelo menos eu fiz algo em relação à situação em vez de simplesmente perdoá-los e deixar passar. Isso é o que tenho feito durante anos e já estava farto. Prometi a eles que se arrependeriam e tenho certeza de que agora estão se arrependendo. Então acho que posso chamar isso de missão cumprida e estou realmente feliz por isso. Agora, com o casamento se aproximando, Kate e eu já conversamos sobre isso e não vamos convidar meus pais. Depois do que aconteceu recentemente, não acho que isso seja sequer uma possibilidade. Eles já demonstraram o tipo de respeito que têm por Kate e por mim. Eles só se importam com eles mesmos e com seu filho. Então podem ficar com isso. Os convites serão enviados em alguns meses e eu me certificarei de convidar o resto da minha família, as pessoas de quem sou próximo, mas não eles, nem mesmo se implorarem de joelhos, especialmente depois do que aconteceu recentemente. Tenho certeza de que eles nem esperam ser convidados. Se esperam, são os maiores e mais iludidos tolos do mundo. Enfim, chega de falar deles. Kate e eu já começamos a planejar o casamento e tudo está indo muito bem, sem mencionar o fato de que ela está muito feliz por eu ter ido além para defendê-la. Ela está radiante por isso e os últimos dias foram pura felicidade. Ah, e também contamos a Yanni o que Kevin estava dizendo sobre querer que eu os conectasse. Ela disse que no dia da festa de noivado nem queria falar com ele, mas ele continuava tentando puxar assunto e agindo de forma estranha. No geral, ela não estava interessada nele e na verdade achou muito estranho que ele, tendo 30 anos, não tivesse noção da idade dela e quisesse ir atrás de uma garota de 20 anos que ainda está na faculdade, que é exatamente o que eu tinha dito. Ela também disse que meu irmão, um vagabundo que mora com os pais, ainda não era exatamente o sonho de uma garota de 20 anos. Embora depois ela tenha tido uma ideia, já que ela não é do tipo que fica calada ou deixa as coisas passarem. Ela disse para darmos o número do meu irmão a ela, que talvez ela tivesse uma surpresa para ele. Dissemos que não era necessário, mas ela disse para não nos preocuparmos, que ninguém sairia ferido. Bem, talvez o ego do meu irmão. Kate deu o número a ela e ela não nos contou nada do que planejava fazer, mas quando fizer contarei a todos vocês. Atualização 4. Já se passaram algumas semanas desde minha última atualização e surpreendentemente ao contrário do que eu esperava, meus pais não tentaram entrar em contato comigo. No entanto, eles se comunicaram com todos os outros familiares que receberam meu e-mail. Disseram a eles que eu estava simplesmente inventando tudo e que nada do que mencionei havia acontecido. Afirmaram que sou apenas um arrogante que busca atenção e que não suporta ver sua família feliz. Obviamente ninguém acreditou neles, já que eu já havia conversado com as pessoas da família, respondido a todas as suas perguntas e dúvidas. E agora eles estão completamente cientes de tudo que passei desde a infância. Ninguém tem simpatia de sobra pelos meus pais ou por Kevin. Como resultado, eles foram completamente excluídos pela família. O dano já está feito e não há muito que eles possam fazer agora. A parte de algumas poucas pessoas do lado deles, ninguém quer falar com eles, então ir atrás de mim não vai adiantar nada. Ainda bem que eles estão me deixando em paz porque não quero interagir com eles de forma alguma. Francamente, estou feliz com a situação como está agora, mas sei que todos estão esperando saber o que Yanni fez com Kevin. Bem, ela entrou em contato com ele e disse que havia descoberto que ele estava interessado nela, o que a lisonjeava. Também disse que estava brava comigo porque eu não os havia apresentado, algo que meu irmão engoliu completamente. Então eles conversaram por alguns dias até que Yanni disse que gostaria de ir a um encontro com ele, mas que o lugar tinha que ser especial, por isso escolheu um restaurante muito caro. Meu irmão queria convencê-la a ir a outro lugar, um mais de acordo com seus rendimentos, que suponho que seria um lugar onde dão comida de graça, mas Yanni o convenceu. E não apenas isso, mas também disse a ele que gostava quando um homem pedia comida para ela antes que ela chegasse. Vocês já sabem onde isso vai dar. Yanni deu um bolo no meu irmão no encontro, deixando com uma conta enorme. Ela sabia disso porque mais tarde naquela noite ele escreveu várias mensagens perguntando se havia acontecido algo, já que ela não apareceu, para mais tarde dizer que havia gasto mais de $500 em um encontro que não aconteceu. Bem, Yanni me informou que não sai com perdedores e o bloqueou. Seria um mistério como meu irmão pagou essa conta se você não conhecesse meus pais. Então é isso que Yanni fez para colocá-lo em seu lugar, já que depois do que ela nos contou tinha motivos para fazê-lo. Lembram da festa de noivado onde Kevin se apaixonou por ela? Bem, ele disse algumas coisas perturbadoras a ela, das quais eu só fiquei sabendo agora. Coisas que, digamos, não me surpreendem porque eu já disse que ele é um misógino. Ele disse a ela que uma garota bonita como ela estava perdendo tempo na faculdade porque não ia conseguir de qualquer maneira. Ele tinha experiência e a faculdade era muito difícil, então o melhor era conseguir um bom marido para se casar. Acho que na cabeça dele isso era um elogio, como se quisesse dizer que ela era muito bonita, mas ao mesmo tempo a estava chamando de burra. E para fechar aquela incrível primeira impressão, ele perguntou se ela toparia subir para o meu quarto porque a festa era chata e seria muito excitante fazer isso onde Kate e eu dormíamos. Depois disso, Yanni o evitou a noite toda e disse que não quebrou o copo na cabeça dele por respeito a nós, mas estava com muita vontade de fazê-lo. Não sei como meu irmão esperava que eu o ajudasse, já que a única forma de uma mulher ter um encontro com meu irmão depois disso é se a garota for ao encontro contra sua própria vontade.
Atualização 5. Fazendo há uns 10 dias que foi meu casamento e acho que é hora de outra atualização, mas não há nada com que se assustar porque meus pais não tentaram nada. Eles não foram convidados, junto com meu irmão, então o casamento esteve livre de pais narcisistas e com direito e sem irmãos pervertidos, o que o tornou um casamento bastante normal para os padrões de outras histórias que eu li. Nada de estranho aconteceu em relação ao casamento e essa é a atualização em si. Meus pais ainda continuam lutando com sua imagem, especialmente porque as pessoas os lembram disso o tempo todo. Por exemplo, meu tio, irmão do meu pai, ligou para ele no meio do casamento para perguntar por que ele não tinha ido. Meu tio sabe porque eles não estavam lá, mas só queria provocá-lo um pouco e o fez colocando no viva voz junto com outros convidados. Infelizmente eu estava ocupado com outras coisas quando tudo isso aconteceu. Sobre Kevin, não sei de nada, então não posso contar muito. Talvez ele tenha subido de nível ou algo assim. Nota-se que não sei nada de videogames, nem de despedidas, então só direi que não acho que farei mais atualizações.